E aí, meus amigos, vocês estão pegando a carona com o VR agora e a gente vai falar um pouquinho do processo de busca e apreensão. Estou a caminho do escritório nessa manhã de terça-feira chuvosa e nessa carona eu quero compartilhar com vocês alguns insights, algumas chaves que podem fazer com que vocês não sejam prejudicados dentro de um processo de busca e apreensão que a gente sabe que é muito doloroso, afinal de contas é um sonho que você está perdendo, é um sonho que está se desfazendo ali com a ação do banco. E aqui eu já quero desmistificar algumas coisas. Primeira coisa, parcela em atraso. Não deixa se enganar. Esperar 3 parcelas em atraso. Antes de entrar nesse assunto, o que eu vou te pedir? É uma guerra entre Davi e Golias. Davi somos nós, menores, mas com muita força, com estratégia. Então o que eu vou te pedir? Dá um like, clica no sininho, se inscreve no canal, porque a gente precisa se fortalecer nessa luta que cada vez mais fica mais complicada contra as instituições financeiras, contra as práticas das instituições financeiras. E eu não quero que você tenha qualquer tipo de prejuízo. Então clica no sininho, se inscreve no canal e já dá aquele like para todos nós. Vamos lá! Então não deixa se enganar pela parcela em atraso, por uma parcela em atraso. Às vezes você vê muita coisa na internet falando que o banco espera 3 parcelas, que antes de 3 parcelas ele não pode entrar com o processo de busca e apreensão. E isso é um ledo engano. Pensar dessa forma vai fazer com que o oficial de justiça bata de forma surpreendente na sua casa. Não era para ser algo surpreendente, porque não era para você acreditar nisso, mas ele vai bater de forma surpreendente na sua casa e vai apreender o seu veículo. Por quê? Isso porque a lei garante para o banco, com uma parcela em atraso no seu contrato de financiamento, ele poder apreender o seu veículo, ajuizar um processo de busca e apreensão e retomar o veículo. Então, não acredite nessas coisas que você vê, não acredite nas pessoas que falam que você não pode perder o seu veículo com uma parcela em atraso. Não acredite nas pessoas que falam para você parar de pagar a parcela, porque isso não vai funcionar, isso não vai impedir com que o banco apreenda o seu veículo. Muito pelo contrário, isso vai acelerar o processo, isso vai fazer com que o banco ali apreenda o seu veículo de forma muito mais rápida. Então, antes de mais nada, pensa. Tá com a parcela em atraso? Tem outras coisas que você pode fazer e eu vou te falar no vídeo de hoje. Mas a primeira coisa é que você precisa entender: tem parcela em atraso, tem risco do banco apreender o seu veículo. Tem parcela em atraso, tem risco do banco ajuizar uma busca e apreensão e com o oficial de justiça na sua casa, no seu trabalho, para apreender o seu veículo. Por quê? Porque até o final do último pagamento da última parcela, o veículo ainda ele não é seu. O veículo ele é do banco, está alienado a você. É como se o banco te emprestasse o veículo para no final do pagamento, ele fala assim: olha, agora que você pagou tudo o meu dinheiro, toma aqui o veículo. Então é basicamente isso, por isso que a gente fala alienação fiduciária. Então você tem que prestar muita atenção nisso, porque se você não tiver esse enfoque, essa atenção e esse cuidado, você vai acabar perdendo o seu veículo, como centenas de outros, milhares de outros brasileiros já perderam o veículo. Se você for uma vítima, se você acreditou nesse conto, nessa falácia de uma parcela e teve o seu veículo apreendido, comenta aqui, que eu vou verificar alguma forma de te ajudar. Mas é isso, primeira coisa é você saber que uma parcela já pode ali levar o seu veículo a ser apreendido. Mas Valdeci, por que em muitos casos, ou na maioria dos casos, é somente após 3 parcelas que o veículo é apreendido? Antes, clica no sininho, se inscreve no canal, tem um link do WhatsApp aqui. Se você estiver passando um problema com o banco, você consegue falar ou comigo ou com alguém da minha equipe. Mas vamos lá, por que geralmente espera-se 3 parcelas para efetivamente ali o banco entrar com o processo de busca e apreensão? Isso aqui também é um outro mito que eu vou desmistificar. Se o seu veículo não tem, presta atenção nisso, tá? Se o seu veículo não tem um valor considerável de mercado, o banco vai esperar 3 parcelas. Por quê? Porque para ele é economicamente mais viável esperar as 3 parcelas.
porque ele gasta muito dinheiro com o jurídico, ele gasta muito dinheiro com o processo para poder recuperar esse veículo. E às vezes, como o veículo não tem tanto valor de mercado, quando ele vender esse veículo ele não vai ter tanto benefício, é preferível para ele ou esperar o acúmulo dessas 3 parcelas ou tentar recuperar esse veículo na via administrativa, com aquelas famosas entregas amigáveis, que de amigável já expliquei que não tem nada em algum vídeo do canal aqui, é só você pesquisar que você localiza. Então esse é o ponto. Agora, se o seu carro tem um maior valor de mercado, como por exemplo esse que está aqui do lado, um Corolla Cross, obviamente o banco não vai esperar 3 parcelas. Se a sua frota, se você tem uma frota financiada que tem um alto valor, os seus caminhões, um alto valor agregado, o banco não vai esperar 3 parcelas. Mal ele vai esperar uma parcela. Por quê? Porque para ele é interessante esse tipo de negociação. O banco por trás tem uma inteligência. Algum dia eu vou abrir as informações que eu tenho, mas o banco ele por trás tem uma inteligência. Então ele sabe muito bem todos os detalhes, ele sabe qual operação vai dar lucro, qual operação pode ir até em que limite financeiro. Então ele tem todo esse arcabouço de informações para a tomada dessas decisões. Então você pode falar, eu conheço alguém que o veículo foi apreendido com uma parcela, eu conheço alguém que até hoje não teve o veículo apreendido. Então é justamente por todos esses detalhes. Às vezes não é financeiramente viável para o banco apreender o veículo, ele prefere converter em busca e apreensão e ter um crédito ali futuro dentro daquele processo a receber. Então olha só, você já sabe, já estou trazendo para você as informações das parcelas em atraso, das preocupações que você tem que ter. Mas Valdeci, olha, eu estou ansioso, eu não consigo dormir, eu sei que tem esse risco, fiquei mais preocupado agora com as informações. E é isso mesmo, pessoal, se você não der a devida importância para a sua situação, vai acontecer o pior. Infelizmente, nós brasileiros temos muito isso de ir deixando para lá, mas o banco não deixa para lá. O banco, hora ou outra, ele vai dar o bote e vai prejudicar você. Então, você tem que estar sempre um passo à frente. A estratégia, ela é muito mais eficaz quando ela te coloca numa posição que te tira da vulnerabilidade. Sempre que você estiver vulnerável, sempre você vai estar numa condição de ser prejudicado. E é isso que eu não quero. Então, quando você vai definir, o que eu posso fazer então, Valdeci? Vamos lá, vai direto ao ponto. O que eu posso fazer? Olha, tem várias situações que você pode fazer. Tanto antes do veículo ser apreendido, que é o que a gente orienta, como também depois do veículo ser apreendido. E aí, antes do veículo ser apreendido, eu vou fazer até um parênteses aqui para você prestar atenção. E olha só, antes do veículo ser apreendido, você tem que se ater ao seguinte, que, Valdeci, eu não estou com a parcela em atraso, e aí, fazer alguma coisa? Óbvio, porque você tem uma reserva financeira, você tem um colchão financeiro aí capaz de sustentar qualquer abalo, ou se você tiver um abalo na sua capacidade econômica, a primeira coisa que você vai deixar de pagar é a parcela do seu veículo. Se o seu filho passa mal, se você perder o emprego, se o dono da sua casa que você mora alugada aí pedir ela, acabar o contrato, vencer, ele pedir ela, como é que você vai fazer? Você tem dinheiro para tudo isso? Ou você consegue suportar todas essas consequências financeiras novas e manter a parcela do pagamento do seu carro? Se tiver numa situação dessa, ainda assim vale você verificar se você foi vítima de alguma armadilha ou não. Mas se você não está em nenhuma dessas situações que eu te coloquei e qualquer abalo na sua capacidade econômica pode gerar uma consequência negativa de modo a você não pagar a parcela, aí eu vou sugerir que você haja imediatamente e faça uma revisão do seu contrato. Porque nessa revisão você pode verificar se tem taxa de juros a maior, se tem rúbricas como seguro, tarifa, taxa de capitalização, outras coisas que não poderiam cobrar de você e cobraram, e com isso você tem a possibilidade de reduzir o saldo do devedor e também reduzir a parcela do seu financiamento. Olha que maravilha, você pagar 30%, 40% menos do que vem pagando atualmente, você quitar o seu veículo com um espaço de tempo muito menor e sem risco. Agora, se você já está numa situação de ter perdido o veículo, você tem a possibilidade de fazer uma defesa técnica, se defender dentro do processo, verificar se cobraram de você de forma justa, se tem algo ali a recuperar, se tem valores a recuperar, se aquela busca e apreensão foi regular, foi correta ou foi uma busca e apreensão irregular. E se a busca e apreensão foi irregular, você consegue reverter ela
e ganhar uma indenização pesada, como nós já fizemos várias vezes aqui para os clientes da VR Advogados. Então são várias as possibilidades que você tem. Agora, se você deixar para lá, se você empurrar com a barriga, meu amigo, sinto em te dizer que nada nesse mundo não é igual a chuva, vai cair sobre você. Muito pelo contrário, você vai acumular o prejuízo, vai acumular o nome negativado, vai ficar impedido de realizar novos financiamentos, de realizar novos sonhos, seja da sua casa, seja do seu carro. E não é isso que eu desejo para você. Então, meu amigo, se você tem alguma situação, se você tem um contrato bancário, seja de qualquer objeto ali, financiamento de veículo, frota, motocicleta, van, se você tem algum empréstimo bancário, você precisa entender se ele está correto ou não, se você está pagando a maior ou não, para você sair de uma armadilha que pode te prender por anos. Olha só, gostou do conteúdo? Fez sentido para você? Clica, dá um like, clica no sininho, se inscreve no canal para você receber os melhores conteúdos do maior portal de direito bancário da América Latina, e acessa também www.vradvogados.com.br. Olha, eu estou chegando em uma das nossas unidades que fica bem em frente ao Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, ali ó, a nossa unidade é ali, e o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, vou virar aqui agora para ver se pega de relance, é aqui, a gente trabalha bem ao lado da Justiça para proteger, aqui ó, fica bem aqui atrás, para proteger os melhores interesses dos nossos clientes. Manda esse vídeo para aquele seu amigo que tem um financiamento de veículo, que precisa saber dessas informações. Conta sempre com a VR. Banco, aqui não, hein?